Normalmente, quando a gente fala sobre crescimento financeiro, existem várias situações, vários procedimentos, mas a gente sempre vê aquilo muito certinho, né? Muito direto. Ah, você tem que aumentar a sua receita, você tem que cortar a sua despesa. Principalmente, o pessoal bate muito em cima dos gastos, que é um fator de desequilíbrio do orçamento, principalmente no caso dos brasileiros, que gostam de gastar um pouquinho mais, não tem aquela cultura, né? Aquela tradição de eventualmente estar guardando, né? E consequentemente, se você guarda, você tem para fazer reserva, você tem para investir. Mas a gente vai analisar aqui dois casos, porque será que qualquer pessoa pode resolver o seu orçamento ou começar a investir fazendo cortes e sobrando alguma coisa para investir? Nem sempre é assim, né? Tem umas situações que vai caber isso e outras situações não, mas nós vamos dar um exemplo clássico disso aí para que você possa estar entendendo se você pode fazer uma coisa ou outra, ou o que cabe no seu orçamento, já que a gente fala muito de forma geral, vamos poder especificar um pouquinho mais. Mas antes de continuar, gostaria que você desse um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Veja bem, é claro que se a gente pegar aqui e começar a dar números, a gente vai poder analisar de uma forma melhor. Então, vamos colocar aqui, se uma pessoa ganha um salário mínimo, ela tem um orçamento com um salário mínimo e tem lá a sua receita, um salário mínimo e a sua despesa. Fatalmente, nós sabemos que o valor do salário mínimo é o menor valor que a pessoa pode ganhar, inclusive não ganha só um salário mínimo, né? A maioria das categorias profissionais sempre ganha acima do salário mínimo. Mas é o menor valor que a gente pode considerar aí em termos de renda. Não vamos colocar aqui números, né? Porque a gente vai ver que esse vídeo vai ficar no canal e depois vai ficando desatualizado. Mas, teoricamente, você ganhando um piso, um valor mínimo, você não atende, né? Nesses casos, o salário mínimo não vai atender às suas despesas básicas, né? Suas despesas necessárias. Você ainda vai precisar fazer outras coisas para poder complementar. Então, nesse caso especificamente, quando a pessoa ela ganha o piso, o salário mínimo, um limite bem baixo, via de regra ela não tem como cortar. Na verdade, ela já não consegue pagar as contas mínimas que deveria ter para poder sobreviver, para poder viver nesse mundo aí de sociedade, onde você tem que pagar aluguel, luz, água, condomínio, internet e por aí vai. Não tem. Mas o que tem que ser feito nesse caso? Nesse caso, a pessoa tem que aumentar a sua renda para poder começar a equilibrar esse orçamento. Então, num orçamento onde você ganha pouco, até mínimo, até um valor pequeno que não dá para atingir suas despesas mínimas, o fato é que você tem que aumentar a sua renda. Então, esse é um primeiro ponto, é um primeiro exemplo. O segundo exemplo é quando a pessoa ganha 10 salários mínimos. Então, a gente vai multiplicar para fazer uma média, e aí você vai ver que essa pessoa está ganhando um valor considerável que dá não só para pagar as suas despesas mínimas, mas como pagar também outras situações e fazer investimento, poupar, reserva de emergência. E aí, se você vê que esse orçamento é um orçamento que não deixa sobrar dinheiro para você fazer várias situações que poderiam ser feitas, nesse caso especificamente, já se tem uma renda suficiente. Não que não possa aumentar, mas já tem uma renda suficiente, então o trabalho ele tem que ser feito nas despesas, nos gastos. Você vai verificar aquilo que está sendo gasto, que não é necessário, que não é essencial, e aí você vai cortando e vai eliminando aquilo que é desnecessário. Aí sim você vai fazer dele um orçamento superavitário, que sobra dinheiro, e aí sim, com aquele valor que vai sobrar, aí sim você vai poder se organizar para começar a poupar. A gente fala poupar é guardar dinheiro, né? Guardar, e consequentemente ninguém guarda só dinheiro, investe também. Então aí você começa a ter mês a mês uma sobra, onde você vai fazer um crescimento financeiro. Então tem várias situações e cada situação tem uma solução específica, né? Então, quando nós falamos aqui de uma maneira geral, é falar, se o seu problema é esse, a solução é essa. Se o seu problema é aquele, a solução é aquela. Mas a gente não trata de forma específica. Via de regra, a gente fala de uma forma geral que a pessoa entende. Não, realmente eu estou gastando muito, então nesse caso aqui dá para fazer isso para melhorar. Mas quando você fala de começar do zero, de avaliar alguma situação, você tem que ver o caso especificamente. De forma geral, pode ser que atinja algumas pessoas e não atinja outras. De forma específica, você vai atender cada caso naquela necessidade, na maneira que cabe para cada situação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.